Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro dia do Conecta Brasilis, esse evento que nós vamos falar sobre trabalho, integração e arte brasileira aqui nos Países Baixos. Esse evento faz parte do projeto Educação e Arte Espaço Informal, iniciativa do Conselho de Cidadania e da Mesa de Educação do Conselho de Cidadania. Hoje eu vou conversar com o Marém Vandelinda. Ele é diretor da Escola de Música Portátil Holanda, em Roterdã, e também é músico profissional e apaixonado pela música brasileira, participa de vários eventos culturais. Então, Maranhão, seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado por me convidar. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende de que hora que está assistindo, né? Muito feliz, Perfeito. né, dessa entrevista. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Então, vamos conversar, vamos iniciar essa conversa. Eu queria te pedir, eu já fiz uma pequena apresentação, né? Mas eu queria te pedir para você falar um pouco da tua trajetória como músico e sobre essa paixão da música brasileira que surgiu. Uhum, exato. Bom, eu comecei a tocar música já bem cedo, com 6 anos, violão, e era mais música erudita aqui na Holanda, né? Eu moro em Roterdã já quase minha vida inteira. E com 16 anos foi jogar capoeira aqui em Roterdã também, com o mestre Araminho. Aí foi meu primeiro contato com a cultura brasileira, né? Porque na capoeira já tem a música, né? Tem o berimbau, tem o atabaque, pandeiro. E os professores brasileiros já me convidaram, vamos ouvir umas músicas lá em casa, Caetano Veloso. Aí foi realmente meu primeiro contato com a música. Já apaixonei de cara. Aí com 17 anos eu fui para a faculdade de música, que aqui na Holanda chama conservatório, né? Mas é uma faculdade. Eu fiz em Tilburg, que é no sul da Holanda, e era improvisação, chamei improvisação. Se não era só jazz, mas qualquer música que gostaria de improvisar, você podia estudar lá. Então eu fiz guitarra e violão, improvisação, e eu fui muito nesse lado de música brasileira, que eu já estava curtindo bastante. E na época era mais bossa nova, que eu conhecia, né? Era Astrud Gilberto, João Gilberto, que ficaram bem famosos aqui na Holanda, que até meus pais tocaram os discos em casa, aqueles Garoto de Ipanema, Wave, essas músicas. E algumas, né, Caetano Veloso, algumas coisas que eu fui conhecendo pelo meu professor de capoeira. Aí encontrei com uma menina brasileira, Andréia, que já me introduziu mais ainda nesse mundo musical. E durante meus estudos, depois também encontrei a minha mulher, que até hoje tô casado com ela já há mais de 20 anos, que é de uma família de músicos, uma família grande, família Cria. O povo aqui na Holanda talvez conhece eles, uma família bem presente. E e eles me introduziram mais ainda nessa mundo de música brasileira. E quando eu ouvi cavaquinho pela primeira vez, aí que realmente me apaixonei total pelo esse instrumento. Aí foi primeira vez que eu fui para o Brasil foi 2005. Então já estava tocando música brasileira aqui na Holanda com alguns artistas, Eloís Bailão e um grupo de baianos e a família da minha esposa. Mas aí, quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, aí que a ficha cai mesmo. Aí você, é assim, a roda de choro funciona assim, Aí que foi crescendo mais e mais. Aí a última parte mais importante para anotar é em 2008, eu fui pela primeira vez por causa da música, Sim. que é aí que surgiu a primeira ideia, né? Então foi em 2008. Então me conta agora o que que aconteceu em 2008 e me fala um pouco da Escola Portátil de Música Holanda. E aí como que surgiu essa ideia de criar uma escola de música brasileira aqui, né? E quais foram os primeiros Uhum. desafios que você encontrou nessa jornada de descoberta que você queria abrir uma escola de música aqui? Isso. Então, em 2008, fui convidado pelo Maurício Carrilho, um dos fundadores da Escola Portátil de Música no Rio de Janeiro, que essa escola já existe desde o ano 2000. Ele me convidou para participar de um festival que ele estava organizando, que é 7 dias.
de choro intenso, vamos dizer. Aulas de manhã, rodas de choro 24 horas, com vários mestres da escola e mais de 300 alunos. Isso aconteceu nas Águas de São Pedro, que é no interior de São Paulo. Ficamos num hotel fazenda, convivendo com chorões. Aí que realmente eu fui com 6 músicos aqui da Europa, não só da Holanda, mas da Alemanha também, Itália. Fomos junto lá para participar desse festival. E nós adoramos. É tipo, choro vai ser a música que a gente quer tocar mesmo. Aí quando voltamos para a Holanda, a gente organizamos uns festivais não, os rodas de choro primeiro. E junto com o Marcos Souza, que é um dos pianistas, um brasileiro, filho, eu acho que filho do, qual é o nome dele? Os três irmãos Enfio, famoso assim, né? Bom, ele que organizou junto comigo as rodas de choro aqui em Roterdã, num barzinho, e fomos tocando. Só a gente percebeu que o grupo era pequeno, que quando faltava, o violonista estava doente, aí já não tinha outro violão. Então, era assim, como que a gente pode aumentar esse grupo, né, de música que entende o que é tocar choro? Porque cada vez a gente começou, tocava 3 choros, aí já o povo acabou o repertório, aí já foi para bossa nova de novo, né? Vamos Sim. tocar bossa nova. Aí no final, tipo, agora de Paris de novo. Não, a gente quer outra coisa. Então, qual a melhor maneira de aumentar seu público e de aumentar o povo para tocar? É abrir uma escola também. Então surgiu a ideia, vamos abrir ou um clube de choro ou uma escola de choro. Então eu liguei para Maurício Carrilho e para Luciana Rabelo, que são os fundadores da escola do Rio, para pedir né, a opinião deles, o que você acharam. Ele falou, não, abre uma escola, que escola é sempre bem melhor, porque você pode pegar todas as idades, pode montar do zero, e, e você vai ver que vai crescendo até público para seus shows. Se você vai tocar show, você tem um público. A minha grande dúvida era, mas não tem mestres aqui. Somos ainda alunos, né? Somos músicos profissionais, né? Terminei faculdade, meus colegas também. Só não somos chorões. Mas ele falou, não, mas se são músicos profissionais, vocês vão conseguir ensinar a base enquanto você vai estudando junto e vamos fazer uns intercâmbios. Que aí vocês vão aprender com a gente manda partituras. Então me deram a honra de usar o nome deles, Escola Portátil de Música. Que esse portátil vem que no Rio, quando eles começaram a escola, eles não tinham um sede, não tinha um lugar para dar as aulas. Então eles eram portátil, cada vez era num lugar, e no final eles meio que alugaram as salas da faculdade de Unirio, na Urca, para dar as aulas nos sábados de manhã, que tinha ninguém na faculdade, aí eles podiam usar as salas. Então, quando eu comecei a escola aqui, pensei, vou fazer a mesma coisa. Escola portátil, a gente tem um nome. Eu vou na faculdade falar que se a gente pode usar as salas no sábado. Aí rolou, podia, né? A faculdade de música liberou, com o apoio de uma escola de música também, que está na mesma construção. E pagando pouco aluguel, a gente começou a escola com 8 professores, que eram os que foram para o Brasil comigo, mas também alguns brasileiros, com a Elizabeth Fadel, professora de piano, que para nós ela nasceu no choro, vamos dizer, né? Aliás, que ela é de Curitiba, ela já toca choro desde novinha. E tem a Mariana Breukers, que agora mora em Minas Gerais, que deu aula de música infantil. Então já pegamos essa idade também, criancinha tocando, começando com choro, e os professores europeus. E hoje em dia estamos com 14 professores, e por volta de 65 a 70 alunos cada sábado. Olha que legal. Gostei muito de saber essa história e de como que esse encanto que começou lá quando você era bem jovem, veio Uhum. evoluindo, você evoluiu como músico, teve contato com a cultura brasileira, posteriormente com a música, foi para o Brasil, se encantou e encontrou uma ideia para poder desenvolver aqui na Holanda. E faz muito sentido a partir do momento que você quer, você precisa ensinar para poder
trazer mais pessoas, né, apaixonadas por esse estilo. Sim. E Muito que era legal. bem interessante que a gente queria a vivência toda, né? Porque só tocar a música, isso que eu percebi a primeira vez que eu fui para o Brasil e as outras vezes também, só tocar a música não, porque a música é uma linguagem que é como toda linguagem. Se você aprende, aqui na Holanda a gente aprende muita língua, né? Alemão, francês, mas uma língua não vem de dentro se você fica só estudando de livro. Você tem que praticar com mestres, povo que fala a língua. Então, se eu queria aprender português, eu aprendi sem livros, eu aprendi com os mestres que são os brasileiros que me ensinaram a falar. Então, com música é a mesma coisa. Você quer aprender com os mestres. Então, você tem que ir lá e entender não só a linguagem, mas a cultura tudo em volta. Então, na escola, eu falei, fora de aula de música, tem que ter aula de cultura, que a gente tinha professora, Gabriela Pimentel, que deu umas aulas de cultura sobre a história do Brasil, do choro, falando de comidas, falando de várias coisas, de língua também, portuguesa, que a gente fez um tempo, e comida, tem que ter comida, a comida brasileira. Se você toca um choro e comendo um pão de queijo, um tapioca, né, É já outra sai diferente. experiência, né? É outra experiência. É outra experiência, legal. Agora me conta, já entendi a paixão, como surgiu a tua paixão pela cultura e pela música brasileira. Agora, quais são, na tua visão, as características que tornam a música brasileira atraente para o público daqui, para o público holandês? Uhum. Bom, aí já é bom ver na história, né? Porque a música brasileira é uma mistura de música que vem da Europa 150 anos atrás, com os portugueses, italianos, os holandeses que foram para o Brasil, misturado com os ritmos e músicas dos escravos, né, da África e dos indígenas, assim, o povo nativo do Brasil. Então essa mistura todo é a música brasileira, né? Que Choro foi um dos primeiros, tipo, a Machixe foi a primeira música que foi tocada só no Brasil, que não era europeu, ou africano. Então a música já vem da Europa e se desenvolveu, a música erudita, vamos dizer, se desenvolveu no Brasil e agora de volta aqui na Europa, o povo reconhece muita coisa, porque é a música europeia, mas tem um swing, tem um novo sabor. E eu acho que essa é uma coisa que já, então é um som que já o povo já se identifica. Fora disso, a música brasileira tem, como a cultura também tem, uma certa abertura de participação. Assim, todo mundo pode participar. Uma roda de choro pode ser enorme, com 30 violões e cavaquinhos, e ainda funciona. Com nenhuma outra música isso funciona, sem arranjos, sem partituras. Aqui não, sem partitura, todo mundo junto e ainda funciona. Todo mundo pode participar. Você não sabe tocar nada, você faz talvez um pouco de um chequerê, um ganzá. Todo mundo pode participar, todo mundo tem uma voz e sempre tem a alegria de tocar junto. Você vê muito sorriso enquanto o povo. Na verdade, o nome choro não é um nome muito boa, né, para essa música, que não é para chorar. Isso Verdade. a gente deixa pro outro estilo de música. Mas você vê choro, samba, ou música do Nordeste, é sempre música alegre. Aliás, as letras não são alegres, mas tem uma coisa de como lidar com esses sentimentos e música fazer a coisa alegre, dançar, tocar junto, participação, comer, tomar um. Você vê em volta da mesa, né? Uma coisa bem brasileira também, tocar em volta de uma mesa onde tem bebida e comida e povo dançando. Então essa coisa de abertura que está aberta para todo mundo é uma coisa que os europeus gostam muito. O mundo inteiro gosta muito. Eu acho que tem nenhum país no mundo. Você vai num outro país, sei lá, Estados Unidos, você fala, sou da Espanha, o povo, beleza. Na hora que você fala, Brasil, eles, Brasil! Uau, todo mundo gosta. Todo mundo no mundo inteiro usa camisas do Brasil. Eu acho que é uma coisa que até os brasileiros eu acho que não sabem o tanto que a cultura deles é forte e importante para o mundo inteiro. Então isso é uma coisa também bem legal na escola. Tem muitos brasileiros que aprendem na nossa escola valorizar a própria cultura, Isso é muito vendo tanto que legal. os estrangeiros é, é,
como que fala? Eles valorizam a cultura do Brasil, que é uma cultura de mistura, é um exemplo para o mundo, eu acho. Muito Né? bom. Eu gosto muito, é muito legal você trazer esse olhar de quem não nasceu e não vem de várias gerações de famílias da cultura brasileira, e você trazer esse alerta que às vezes a nossa cultura é mais valorizada pelos outros do que por alguns próprios brasileiros, né? Sim, E você vive dentro da música a vida toda, praticamente. sim. Quais são, assim, os artistas brasileiros que são, não sei, mais conhecidos, mais apreciados aqui na Holanda? E se tem algum que você diga que esse teve o maior impacto significativo para a disseminação da música brasileira aqui? Sim. Eu acho que tem várias gerações, né, que vieram para a Holanda como músicos. Ah, então, das gerações mais, os primeiros, talvez eu era muito pequeno, ainda não sabia, mas a uma geração antes de mim, que foi muito importante, está sendo até hoje muito importante. São músicos, é um grupo grande, assim, que até hoje estão ativo, que é um Alaor Soares, percussionista, que começou a dar aula na faculdade de música aqui em Roterdã, de música brasileira. Lilian Vieira, cantora que espalhou com vários estilos de mistura de música brasileira com música eletrônica. Ah, e esse grupo, Nelson Latif, por exemplo, tem um grupo grande. Não vou poder falar todos os nomes, mas desculpe se eu esquece alguém que não se sente ofendido. O Nelson Latif, que até hoje está organizando muita coisa importante aqui na Holanda, aliás, que ele está morando na Brasília, porque ele é bom na organização e um bom músico, toca violão, cavaquinho e ensinador também, educador. Organiza muita coisa de música brasileira, entretenimento, assim, mostrando vários estilos de música MPB para a galera. Marcelo Godoy, que foi também é um dos mais famosos, vamos dizer, cantor e violonista. E tinha vários cantores juntos nessa época também, Luiz Bailão, a Teuler, nossa, a lista é grande. A família Cria, né? A família da minha mulher também, eles mostraram outro lado do Brasil, uma coisa mais, vamos dizer, mais nativo, né? Com os tambores e com a comida, junto com a comida natural. Ah, tem a galera do Baião, o Ivan Greco, por exemplo, com sanfona, que tem até hoje tem pouco sanfoneiro aqui na Holanda. E tem uns grupos também, Chartune, que infelizmente já faleceu, com os grupos de batucada. E os mestres de capoeira, né, ajudaram também muito a espalhar a cultura brasileira e a música aqui. E a nova geração agora, que, por exemplo, os professores da escola de choro, que são, né, de várias partes da Holanda, o Kees Gelderblom, um holandês, já toca mais de 40 anos música brasileira aqui na Holanda. Paulo Prata, que infelizmente também faleceu, um baterista que veio aqui com o Martim da Vila, e depois espalhou a música, né, o MPB e o samba, que eu aprendi muito com ele, aliás. Bom, é infinito, são muitos. Mas, e espaços também, eu acho que não quero perder de falar de Teatro Munganga, em Amsterdã, que é um teatro de um casal brasileiro, que também é muito importante para espalhar a cultura, né, divulgar a cultura brasileira em todas as formas. Muito legal. E bacana que talvez, eu vou abrir aqui um parênteses, talvez muitas pessoas. A Holanda é um país, há muitos brasileiros aqui na Uhum. Holanda, há muitos brasileiros em Amsterdã, Roterdã, mas também há muitos brasileiros mais afastados para o norte da Holanda. E talvez todas essas pessoas não tenham tido ainda a oportunidade de conhecer tantos artistas como quem está sempre envolvido no meio cultural e da música como você. Então, é bacana você, muito importante você citar esses artistas para que as pessoas que estão nos assistindo, eles possam conhecer e saber de todas essas iniciativas, né, que estão aqui na Holanda e que É, foram importantes.
Exato. A maioria desses grupos é muito focada como a gente diz, Randstad, né? Que é Amsterdã, Den Haag, Utrecht e Roterdã. Para Sul também tem, mas é menos conhecidos, vamos dizer. Esse é o mais. A maioria dos brasileiros estão aqui. Mas tem também muitos, por exemplo, em Friesland, que lá eu não conheço muitos músicos lá, mas tem muitos que vão tocar lá. Isso sim. E Muito no bom. leste da Holanda e no sul também. É. Ótimo. E agora, voltando para a escola, você já falou de artistas, das iniciativas. Falando um pouco da sua escola de música, como que você vê que a escola contribui para promover, para espalhar a cultura brasileira e a música brasileira aqui? E quais são as principais atividades que vocês realizam na escola? Uhum. Bom, a gente fora de aulas de instrumento, que é para todas as idades, né? As aulas de instrumento, bom, eu falo todas as idades, mas aprender um instrumento normalmente a partir de 7, 8 anos. Para os menores, a gente tem aula de arte brasileira com a professora Jasmine Flores, de São Paulo, que ela faz cantigo de roda, faz artesanais com crianças, desenhar, pintar, super legal, para já ter um pouco, né, contato com a cultura e a partir de 8 anos pode ter aula de música. A maioria dos nossos alunos são adultos, 30 anos e para cima, tem até de 78, 75, tem vários alunos também, holandeses. E a gente, bom, a gente tenta, é uma escola de música brasileira, bastante focada em choro, mas também tem uma aula de música afro-brasileira, samba, tem aula de sanfona para quem quer tocar baião. Então a gente tenta abrir o máximo possível. Tem aula de batucada até, né? Fazer uma batucada, super legal. E sempre juntamos pelo nível. Então tem os iniciantes, quem chega e nunca tocou nada, começa no grupo de iniciantes, tem intermediário e tem avançados, que são profissionais, estudantes de faculdade que querem aprofundar nessa linguagem. E com a comida junto, tem povo que também vem às vezes só para comer uma tapioca e ouvir um roda de choro. Então a gente tenta espalhar ao máximo. E fora disso, organizamos também eventos, o Festival de Choro todo ano, que convidamos artistas do Brasil para mostrar a música, as várias caras do choro, né? Às vezes é um choro mais tradicional, às vezes é um choro cantado, às vezes é um choro bem moderno, jazz, vamos dizer. Então, tentamos mostrar vários lados dessa cultura rica que o Brasil tem. Muito E bacana. os alunos vêm da Holanda inteira. Tem de Eindhoven, tem de Amsterdã, Utrecht. O povo vem de longe, que é Para uma fazer as coisa aulas? única. Oi. Para fazer as aulas. Para fazer as aulas. Muito Sim. legal. E é tudo sábado. Começa 10h30 de manhã e vai até 3h30 da tarde. Uhum. Bacana. Então, vocês têm, além das aulas dos instrumentos, também tem aulas de cultura para as crianças, tem as iniciativas que junta a música e a comida brasileira, e tem o festival que vocês trazem outros artistas do Brasil também para fazer o Festival do Choro aqui. Exato. E trabalhamos ainda junto com a escola de capoeira, Berimbau de Ouro. Então tem também, é para criança e adulto. Temos adultos que fazem a primeira aula de violão e depois estão lá embaixo na sala fazendo capoeira. E o contrário também, criança que está fazendo capoeira depois vem para a aula de cavaquinho. Então essa já chega tudo suada na aula. É bom também. Maravilhoso, ótimo. Agora, para a gente ir caminhando para o final desse bate-papo tão bom sobre cultura, sobre música brasileira aqui, como que você vê o futuro da música brasileira aqui na Holanda e quais são as expectativas e planos para vocês continuarem promovendo essa arte aqui? Bom, eu estou vendo sempre a futuro bem positivo, acho que é o mais importante. Temos, a gente está num lugar que é a Faculdade de Música, que tem departamento brasileiro também, onde eu e vários outros meus colegas, a gente dá aula e na Escola de Choro e na Faculdade de Música, departamento brasileiro.
Então tem bastante professores novos também se criando nessa faculdade. E está só crescendo. A gente está vendo que cada vez que fazemos eventos de choro ou de samba, está enchendo mais e mais. Não só com brasileiro, mas também com holandês. Mas eu estou vendo que também está vindo mais e mais brasileiros. Eu acho que nunca teve tantos brasileiros do que esse ano. Aqui, pelo menos aqui em Roterdão, estou sentindo isso. Ahn, então eu estou bem positivo que isso vai espalhar mais. Isso também foi a filosofia da escola, de começar o seu início musical com música brasileira e não com música pop americano, ou erudita, que é quase no mundo inteiro é isso. Você começa com ou música pop ou com música erudita, né? E agora, essa base de começar com música brasileira, que tem a parte de improvisação, que tem a parte rítmica, e tem a parte de harmonia e melodia da música erudita, vamos dizer. Então é uma mistura perfeito. Então eu acho que essa filosofia vai se espalhar mais e mais, porque é muito bom fazer. E, bom, isso é positivo. Claro que tem coisas difíceis também, que, por exemplo, mas isso é não só para a música brasileira, para a música no geral. É celular, tablet, televisão, Netflix. É uma coisa que tira muito atenção de coisas culturais. Tipo, se falar, ah, vamos fazer aula de música depois da escola com as crianças falam, ah, não, estou muito ocupado, ou eu sempre estou correndo. Os adultos também sempre falam, ah, estou sem tempo para estudar um pouco de música. Fala, como assim sem tempo? Tempo que você tem que fazer. Talvez você tenha que ou trabalhar menos, ou fazer mais prioridade, fazer atividades culturais, que é bom para seu cérebro, para sua saúde, para seu meio ambiente, para tudo. Então essa switch, vamos dizer, ainda tem, com muita gente tem que ir. É uma coisa que a gente tem que mudar na sociedade. Então é uma luta, mas é uma luta importante. Muito E bom. vamos continuar, e vamos vencer. É. É importante. Eu gostei muito quando você falou isso de é, continuar promovendo, mais pessoas estão chegando, tanto brasileiros quanto holandeses, estão se apaixonando também e aprendendo, e que, de fato, o Conecta Brasilis também veio com essa pegada de, gente, precisamos também falar de cultura, precisamos falar de cultura brasileira. Estamos longe de casa, né? E tem uma gama de profissionais, tem uma gama de artistas, tem pessoas que estão muito envolvidas na cultura brasileira, e por que não a gente falar cada vez mais sobre esse assunto? E quando você falou tem também não é só o lado positivo, o lado negativo de que as pessoas estão sempre ocupadas. Só que atividades culturais, como a música, que é uma linguagem que toca o coração, te É. traz muito mais alegria e muito mais felicidade de viver do que ficar horas sentado numa televisão ou nas redes sociais, né? A gente tem que. Teve alguma mudança na nossa economia que a coisa de atividades culturais, como música, como desenhar, virou uma coisa só de prazer, mas não de importante. Até na educação, nas escolas, ainda tem essa teoria, tipo, não, na hora, agora temos uma horinha livre, pode desenhar. Mas eles não levam a sério como aula de matemática. Por que que matemática é mais importante do que a aula de música? Que já foi provado que para o cérebro a música até faz mais conexões no cérebro. É provado cientificamente. Só de alguma maneira continua sendo, ah não, 4 vezes por semana matemática, música só meia horinha por semana. Tipo, é uma coisa que eu espero que no futuro vai mudar. Eu acho que o nosso trabalho é, como a gente costuma dizer, é um trabalho de formiguinha. Aos poucos vamos trazendo essas importâncias para as conversas, para os ambientes familiares, para eventos como esse digital. É digital, mas por que não falar de cultura? Eu acho que foi muito bacana. Para mim, como a pessoa que estou aqui desse lado aprendendo com você, foi muito importante aprender sobre as iniciativas, sobre os artistas que estão fazendo isso, sobre tudo que a cultura brasileira tem para oferecer para a gente, mesmo longe do Brasil. Então é muito legal. Maranhão,
se as pessoas quiserem te contactar, saber mais sobre a escola, sobre o Festival do Choro também, aonde que elas podem encontrar vocês? Bom, a escola tem um website, é choroschool.com, né? School em inglês, vamos dizer, choroschool.com, e que tem toda a informação sobre a escola lá, quem é Roterdã. E, bom, eu pessoalmente toco em várias bandas. Roda da Holanda é uma banda que está indo muito bem ultimamente, banda de Amsterdã. E, pelo resto, bom, tem vários sites, né? Mas, de qualquer maneira, nosso website e Facebook, Instagram da choroschool.com, EPM Holanda, vocês vão achar tudo para ficar conectado com a nossa escola. Perfeito. Então, Mara, eu queria te agradecer pela tua participação, tá? Muito Obrigado. obrigada pelo teu tempo de compartilhar a tua história, a tua paixão pela cultura brasileira e também todas as iniciativas que vocês estão promovendo junto com os outros professores e artistas de promover cada vez mais a cultura brasileira aqui. Então, obrigada pela tua participação. Eu Obrigado a você, muito bom. E vamos continuar esse trabalho importante, né? Vamos sim. Eu quero agradecer agora também a todo mundo que está assistindo a gente. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre as iniciativas da Escola de Choro em Roterdã, a Escola Portátil de Música, basta vocês acessarem o site, a gente vai deixar os links aqui, você pode conferir tudo. Gente, vamos nos integrar, vamos nos conectar. O nome do nosso evento é Conecta Brasílias, ou seja, vamos conectar as pessoas do Brasil, fora do Brasil, para que a gente esteja mais perto da nossa cultura. Tá bem? Valeu, pessoal. Obrigada, Marém, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Já